E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área. Vamos lá. Aula de língua portuguesa. Então, para a gente começar a aula de hoje, vamos direto já ver os nossos exercícios de casa, certo? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente analisou exatamente uma revista de mesma marca, certo? Então, vamos lá. The Economist, certo? Então, lá, Brazil takes off. Takes off, né, decola, né? Então, o que a gente pode tirar disso? Ó, o Cristo Redentor subindo como se fosse um foguete, certo? Vejam, para que a gente consiga fazer uma análise, igual os exercícios estão nos pedindo, que seja uma análise tanto do verbal quanto do não verbal, nós precisamos, né, conseguir identificar as imagens. Então, a capa da revista, ela tem uma imagem. Temos a imagem do Cristo Redentor. Cristo Redentor é uma das marcas para o mundo do que é o Brasil, certo? Então, né, temos aqui, né, o Brasil Decola em inglês, ela é uma revista em inglês, certo? É uma revista que fala de economia. Se a gente fala que o Brasil decolou, né, quer dizer que a economia está funcionando, certo? Ele está melhorando. Vejo que tem uma intertextualidade, inclusive com a Bíblia, certo? Porque na Bíblia fala que Jesus ascendeu ao céu, certo? Aqui também diz isso, certo? Então vamos lá. Qual é o tema principal que será abordado nessa revista? Então, né, o tema é a superação de uma crise econômica. Nós passamos aí por algumas crises econômicas. De 2008 para cá, a gente sobreviveu aí a muitas mudanças. Passamos tanto por crise econômica quanto crises políticas. Estamos sobrevivendo e, né, a ideia de take-off, o Brasil está crescendo, está subindo. O que mais chama a sua atenção nessa capa? Mesma pergunta que a gente tem do outro lá, né? Podemos aqui falar sobre a imagem, né, intencional do Brasil. O Cristo Redentor como uma marca importante, uma identidade de outro. Assim, não é todo dia que a gente vê, né, uma imagem de Jesus subindo igual um foguete. Então, eles já fizeram isso por um motivo. Eles já fizeram isso para quem olhar assim, você falar, eita, né? Ó, o jeito que os caras estão abordando isso. Por que eles estão fazendo isso? Justamente para chamar a atenção. Lembre-se, revista, filme, essas coisas é igual comida. A gente começa com os olhos. Você entrou numa panificadora, você chegou lá, tinha um monte de doce meio nhé, você vai ficar, né? Nhé. Nhé. Você sai de lá sem nada. Agora, se você entra lá e tem um bolão, mas um bolão daquele tunai mesmo, a hora que a tiazinha dá-lhe uma facada naquele bolo lá, ela já tira assim, você fala, meu Deus do céu, que bolo é esse? Então a gente já começa com os olhos. Aqui é a mesma coisa. Eles vão chamar a tua atenção. Tanto que não quer dizer que é bom. Você pode comer o bolo e você falar, ô louco, hein, isso aqui me enganou. A revista pode acontecer a mesma coisa. Você acredita que a opinião nesse artigo será positiva ou negativa? Justifique. Então, né, positiva, pois a imagem é do Cristo decolando. Lógico, a gente pode até fazer uma piada disso, né, como se ele estivesse indo embora, né? Mas a gente consegue fazer essa análise dessa maneira. Beleza? Vamos lá então, o exercício 2. Como o uso do adjetivo é importante para um artigo de opinião? Primeiro, a gente precisa lembrar o que é um artigo. Então, um artigo é a classe gramatical responsável por atribuir, né, característica às pessoas, certo? Então, vamos lá. O adjetivo ajuda a qualificar a informação. Eles têm a função de apresentar qualidades ou defeitos em relação aos seres e coisas. Então, a gente vai deixar ele mais rico. Quanto mais adjetivo a gente colocar no nosso artigo de opinião, mais rico ele vai ficar de acordo com a quantidade de informação que ele tem. E o texto de opinião é exemplo de um texto formal em língua portuguesa, exemplo de um texto informal em língua portuguesa, exemplo de um texto misto em língua portuguesa, exemplo de linguagem oral em língua portuguesa. Gente, um artigo, veja que o nome dele é
artigo, ele é um artigo de opinião, certo? É um artigo, é um texto científico, você está trabalhando nisso daí. Então a linguagem que vai ter nele é extremamente informal. Você não pode ser informal num texto desse. Você tem que deixar ele rico em todas as coisas que você vai colocar. Então, dessa maneira, né, só pode ser a primeira. Feito? Terminados os exercícios de casa, vamos então para os exercícios da aula de hoje. Então, o artigo de opinião normalmente é publicado em revistas em quadrinhos, panfletos, jornais, revistas, somente revistas. Então, vamos lá, gente. O que é importante para a gente ter aqui em mente? Né? Que um artigo de opinião ele é um texto sério. Então, né, uma revista em quadrinho vai ter um artigo de opinião? Não, uma revista em quadrinho pode ter uma opinião, um texto crítico, alguma coisa, mas ele não vai ter dessa maneira, certo? Né, em panfletos, não, né, o panfleto ele vai ser distribuído, a ideia da mensagem do panfleto é que ela seja rápida, você distribua ele de maneira rápida, isso querendo ou não acaba sendo, né, não tendo essa vantagem. Né? Jornais e revistas, pode ser, né, uma vez que os dois acabam levando as coisas, e somente revistas. Então, qual que pode estar certo? Né? Temos duas aqui, a C e a D. Por quê? Jornais e revistas e somente revistas. Mas o jornal contém artigos de opinião diário. Então, a resposta certa é a letra C. Identifique a classe de palavras que podem exprimir opinião, gente. O que pode exprimir a opinião ou enfatizá-la. Substantivo, artigos, adjetivos, advérbios, verbos, pronomes, interjeição, conjunção. Então, vamos lá. Os substantivos e os artigos. Substantivo dá nome às coisas e o artigo acompanha o substantivo definindo ou indefinindo ele. Logo, não é a. Adjetivos e advérbios? Sim, os adjetivos e os advérbios vão ajudar a exprimir uma ideia. Quanto mais adjetivo a gente colocar, mais ideia a gente põe. Quanto mais advérbio a gente colocar, que ele vai modificar, né, os nossos verbos, mais rico o nosso texto vai ficar. Então a 2 é a letra B, certo? Já qual seria a estrutura ideal de um artigo de opinião? Né, o artigo de opinião apresenta apresentação e fechamento, não há estrutura fixa, fica a critério do autor, 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então essa daqui, né, você já deve estar cansado de saber já, toda vez que a professora ou o seu professor vai lá, hoje nós vamos escrever um artigo. Ah, professor, quantas linhas? 15. Quantos parágrafos eles têm que ter? 3. Opa, né? 3. Né? 3. 1 de introdução, 1 de desenvolvimento e 1 de conclusão. A sua ideia ela tem que fechar nessas 3 aqui. Logo, 3 é a letra C. Então, os exercícios para casa são esses. Né? Dá uma pausada aí, né? Verifica se está tudo certo e muito obrigado e até a próxima.